Um CEO milionário ofereceu US$ 1 milhão por apenas uma noite com uma moça simples, mas quando ela descobriu quem ele realmente era, ficou em choque. Alice Parker, CEO do poderoso Parker Group. Uma mulher acostumada a mandar, a fechar acordos milionários com um simples aperto de mão. Mas naquela manhã, tudo o que ela queria era desaparecer. Só por algumas horas. De óculos escuros e expressão cansada, ela abriu a porta do carro e disse ao motorista, com a voz trêmula de quem estava prestes a explodir: "Me leve para algum lugar onde ninguém me conheça. Se eu tiver que sorrir em mais uma reunião, eu juro que perco o controle." O assistente hesitou, mas respondeu com cautela: "Há um pequeno spa na parte antiga da cidade. É simples, discreto, nada de câmeras, nada de redes sociais." 20 minutos depois, o carro parou diante de um prédio antigo, sem luxo algum. Apenas uma placa de madeira, pintada à mão, com uma flor de lótus. Terapias orientais. Ao entrar, Alice sentiu o silêncio. Nada de música artificial, nem cheiro forte de incenso. Apenas lavanda no ar. E uma paz que ela não sentia há anos. "Boa tarde", disse a recepcionista com um sorriso sereno. "Sessão completa ou apenas corporal?" "Completa. E quero o melhor que vocês têm." "Lucas está disponível", respondeu a mulher. "É o mais solicitado." Alice apenas assentiu. Entrou na sala, tirou os sapatos, desabotoou o blazer e se deitou. A porta se abriu. "Boa tarde, sou o Lucas. Se estiver pronta, podemos começar." Alice virou o rosto. Ele era jovem, corpo firme, cabelo preto curto, olhar tranquilo. Nada nele parecia forçado ou curioso. "Estou com pressa. Faça o que precisa fazer." Claro, o toque dele era preciso, profissional, mas havia algo ali, como se suas mãos conseguissem sentir a alma dela. Quando chegou às pernas, Alice estremeceu, não de dor, mas de algo que ela não sabia nomear. Talvez fosse a primeira vez que alguém a tocava sem esperar nada em troca. "Há quanto tempo você faz isso?" perguntou, tentando soar casual. "Tempo suficiente para saber quando um corpo precisa de silêncio", respondeu ele, sem desviar o olhar. Alice sorriu de canto. "E o meu? O seu está gritando." Ela soltou uma risadinha curta, quase nervosa. "Você fala assim com todas as clientes?" "Só quando elas perguntam." 60 minutos depois, Alice saiu em silêncio. Na recepção, antes de ir embora, perguntou: "O Lucas, ele é casado?" A recepcionista pareceu surpresa. "Não. Na verdade, dizem que ele nunca esteve com ninguém. Que ainda é virgem." Alice arqueou uma sobrancelha. "Sério? Com mãos dessas?" "É o que dizem. Nunca aceitou nenhuma proposta. É reservado." Alice saiu pensativa. No carro, cruzou as pernas, olhou pela janela e murmurou: "Virgem. Interessante." Mas o que a surpreendia de verdade era o quanto não conseguia parar de pensar nele. Na manhã seguinte, antes mesmo do spa abrir, Alice já estava lá. Dessa vez, com outro olhar, algo entre desafio e desejo. "Quero o mesmo de ontem, o mesmo terapeuta, nenhum substituto", disse firme. E foi assim que começou algo que nenhum dos dois jamais esqueceria. Minutos depois, Alice estava novamente deitada na mesma maca, mas dessa vez esperando. Quando Lucas entrou, cumprimentou-a com a mesma serenidade de antes. "Senhorita Parker." "Alice." Ela corrigiu, sem abrir os olhos. "Vamos pular as formalidades hoje." Ele não respondeu. Apenas começou a trabalhar nos ombros dela, com a mesma precisão de antes. O silêncio se instalou, denso, quase palpável. Até que Alice o quebrou com a voz suave. "Pensei em você ontem à noite. Espero que isso não tenha tirado o seu sono." Ele respondeu com calma. "Não, mas me tirou o apetite." Ela disse com um sorriso provocante. "Você é estranho, Lucas. Distante.
como se não se importasse em impressionar ninguém, nem mesmo a mim. Não é meu trabalho impressionar, ele respondeu. É ajudar. E se alguém quiser mais do que ajuda? Lucas hesitou por um instante, depois continuou, sem alterar o tom. Eu costumo manter limites, mesmo quando a pessoa é interessante. Alice abriu os olhos, observando-o em silêncio. Vamos sair hoje, um jantar nada formal. Só um tempo fora daqui. Eu e você. Não. A resposta foi simples, direta, sem hesitação. Alice piscou, surpresa. Você está recusando o meu convite? Sim. Por quê? Porque não estou interessado. Ela se sentou parcialmente na maca, encarando-o com um olhar desafiador. Todo mundo tem um preço, Lucas. Ele a olhou firme, tranquilo, sem se abalar. Eu não. Alice então alcançou o bolso do blazer. Puxou um envelope. Abriu lentamente. Dentro, notas perfeitamente empilhadas. $1 milhão. Uma noite. Só hoje. Num hotel. Privacidade total. Sem mensagem, sem contato, sem rastros. Lucas nem se moveu. Apenas olhou para o envelope. Aceite, Lucas. É só uma noite. Sem amarras. Só desejo. Ela colocou o envelope no bolso do uniforme dele. Você não precisa responder agora. Só pense. Lucas parou. Tirou as mãos dela, olhou o bolso e depois encarou Alice. Eu já pensei. Disse, tirando o envelope com calma e colocando-o sobre a mesa ao lado. E a resposta continua sendo não. Alice estreitou os olhos. Havia algo nele, uma força silenciosa, impossível de ignorar. Você está recusando $1 milhão. Estou recusando a ideia de me vender. Isso é coragem. Não. É só o desejo de acordar amanhã sabendo que ainda sou eu mesmo. Alice se recostou, olhando o teto. Pela primeira vez em anos não tinha resposta. E isso era fascinante. Lucas voltou ao trabalho. Nenhuma palavra foi dita. Mas naquele silêncio algo mudou. Algo que nenhum dos dois soube nomear. Aquela noite Alice não dormiu. Virou-se na cama, inquieta, com a imagem dele na cabeça. Um não. Claro, firme, absoluto. Ninguém, absolutamente ninguém, havia recusado algo vindo dela nos últimos 10 anos. E agora, alguém o tinha feito, por princípio. Às 7 da manhã, Alice já estava no carro. Lotus Blossom Spa. De novo, senhora? Perguntou o motorista confuso. Sim, e rápido. Chegou antes de o spa abrir. Esperou no carro, batendo os dedos no volante, impaciente. Quando a recepcionista chegou, Alice já estava de pé, na porta. Preciso falar com o Lucas, é urgente. Ele só chega às 9, senhora Parker. Então eu espero. E esperou. 2 horas inteiras. Quando Lucas finalmente entrou, Alice se levantou num impulso. Você? Apontou para ele. Eu quero uma explicação. Lucas parou, olhou-a com serenidade e disse: Bom dia para você também. Não estou brincando, Lucas. Nem eu. Ele caminhou até a recepção. Maresa, minha primeira cliente já chegou? A recepcionista olhou de relance para Alice. Na verdade, ela é sua primeira cliente. Alice cruzou os braços. Quero a mesma sala de ontem. Agora. Mas ela não está agendada, senhora, murmurou a recepcionista hesitante. O ar pareceu prender-se no ambiente. Alice estava acostumada a dar ordens e ser obedecida. Mas naquele dia, algo dizia que o jogo tinha acabado de mudar. Eu não me importo, disse Alice fria, colocando uma nota de $500 sobre o balcão. Preciso falar com ele, a sós. Lucas suspirou. Tudo bem, 20 minutos. Na sala, Alice não se deitou na maca. Ficou de pé, diante dele, o olhar firme. Por que me rejeitou ontem à noite? Eu já te disse. Não. Você disse que não queria se vender. Mas todos nós nos vendemos, Lucas. Você trabalha aqui. Eu pago. Qual é a diferença? É diferente. Como?
Lucas cruzou os braços e se apoiou na parede. Eu trabalho porque escolho, não porque alguém me comprou. Alice soltou uma risada seca, carregada de ironia. Que romântico e ingênuo. Talvez. Então me diga, quanto custa uma noite? Sério, quanto? Nada. Todo mundo tem um preço, Lucas. O meu não está à venda. Ela começou a se aproximar, passo a passo, até ficar a poucos centímetros dele. 2 milhões? Não. 5? Não. 10 milhões, Lucas. 10 milhões. Ele a olhou nos olhos, e naquele olhar havia algo que ela não esperava. Tristeza? Decepção? Você acha mesmo que eu mudaria de ideia por mais dinheiro? Todo mundo mudaria. Eu não. Alice cerrou os punhos. O sangue subiu-lhe ao rosto. Está zombando de mim? Estou sendo honesto. Honesto? Ela deu um passo para trás, a voz subindo. Você trabalha num lugar caindo aos pedaços, ganha trocados por hora e está recusando 10 milhões? Isso não é honestidade, é burrice. Lucas ficou em silêncio. Apenas a observava. Alice perdeu o controle. Sabe de uma coisa? Você tem razão. Eu estava oferecendo algo que você nem merece. Homens como você, pequenos, limitados, sem ambição, não reconhecem uma oportunidade nem quando ela está na frente deles. Ela virou-se para sair, mas parou na porta, respirando fundo. Você vai se arrepender, Lucas. Vai passar a vida inteira imaginando como seria realmente me conhecer. Lucas esperou o silêncio. Depois disse, calmo como sempre. Alice. O quê? Está com medo? Ela soltou uma risada cortante. Medo? Do quê? De alguém que não se impressiona com o seu dinheiro. As palavras bateram como um soco. Alice abriu a boca, mas nada saiu. Lucas continuou. Sabe por que isso te assusta? Porque sem o dinheiro você não sabe quem é. Alice ficou imóvel. Por um instante parecia que ele tinha visto através dela. Cada insegurança, cada máscara escondida por trás dos ternos caros e das reuniões de poder. Você... Ela tentou dizer, mas a voz falhou. Pode me odiar, Alice. Pode gritar, me xingar, tentar me demitir. Mas nada disso muda o fato de que, pela primeira vez, alguém te disse não. E você não sabe lidar com isso. O rosto dela ficou em chamas. Ela girou nos calcanhares e saiu, batendo a porta com força. Na recepção, todos, funcionários e clientes, pararam para olhar. Alice passou por eles como um furacão, empurrou a porta de vidro e gritou para o motorista. Ligue o carro. Agora! Dentro do carro respirava ofegante, furiosa, humilhada e estranhamente curiosa. Quem esse homem pensa que é? Pensou, apertando os punhos. No horário de almoço, uma funcionária do spa postou um vídeo curto nos stories do Instagram, apenas alguns segundos. Alice saindo da sala, visivelmente irritada. A legenda dizia: quando o massagista recusa a proposta da mulher rica. Em 2 horas, o vídeo já tinha sido compartilhado mais de 15 vezes. Em 6, estava no TikTok. No fim do dia, a cidade inteira comentava sobre o massagista que disse não à CEO. Alice só descobriu quando o telefone tocou. Era sua assistente, a voz nervosa, trêmula. Senhora Parker, você viu as redes sociais hoje? Por quê? Tem um vídeo seu no spa. Alice desligou e abriu o Instagram. O vídeo já tinha 50 mil visualizações. Os comentários eram implacáveis. Parece que a rica recebeu o que merecia. Ela realmente ofereceu dinheiro a ele? Que plot twist! O cara tem integridade. Provavelmente ela está acostumada a comprar qualquer um. Alice jogou o celular no sofá e cobriu o rosto com as mãos. Pela primeira vez na vida, ela se tornara motivo de piada na internet. Tudo por causa de um massagista que teve coragem de dizer não. No dia seguinte, ela atendeu outra ligação furiosa. Quanto mais tentamos apagar, mais atenção isso ganha. Melhor deixar que esfrie naturalmente. Alice desligou, enfurecida. Nada a irritava mais do que perder o controle. Ela ligou para sua assistente, Júlia.
Quero tudo sobre Lucas Huang. Tudo. Nome completo, endereço, família, histórico profissional, dívidas, relacionamentos. Quero até saber qual pasta de dente ele usa. Estou cuidando disso, Sra. Parker, e contrate o melhor detetive particular da cidade. Não importa o custo. 2 horas depois, Alice estava em seu escritório quando Julia entrou com uma pasta fina. Isso é tudo que conseguimos encontrar sobre Lucas Wong. Alice abriu rapidamente. Apenas 3 páginas. É estranho, Sra. Parker. Ele praticamente não existe online. Nada de Facebook, Instagram, LinkedIn. O investigador só encontrou o básico. Trabalha no spa há 2 anos, aluga um pequeno apartamento no centro, nunca foi casado, sem registro criminal. Alice folheou as páginas, frustrada. E a família? Nenhum parente próximo no país. O sobrenome Huang é chinês, mas ele nasceu aqui. Educação. Terminou o ensino médio numa escola pública. Depois, um intervalo de 3 anos. Ele reaparece trabalhando em clínicas de massagem. Alice bateu a pasta na mesa. Isso não faz sentido. Ninguém vive sem deixar rastros digitais. O investigador disse a mesma coisa. É como se ele tivesse apagado o próprio passado, ou alguém tivesse apagado para ele. Naquela tarde, Alice não conseguiu se concentrar em nenhuma reunião. Durante uma chamada de vídeo com investidores em Hong Kong, um deles brincou. Alice, vi que você se tornou famosa na internet. Risos ao fundo. Ela desligou a câmera sem responder. Às 5 da tarde, não aguentou mais. Pegou as chaves e foi direto ao spa. Lucas estava com um cliente quando ela chegou. Alice esperou no lobby, ignorando os olhares curiosos do staff. Quando ele terminou e saiu, os olhos dele encontraram os dela. Você tem coragem de aparecer aqui? Disse Alice em pé. Aqui é onde trabalho. Por enquanto. Lucas não respondeu. Foi até a recepção e falou com Marissa sobre o próximo atendimento. Estou falando com você. Alice levantou a voz. Enquanto isso, em casa, de pijama, ela conferia seu laptop. O vídeo do spa estava em toda parte. YouTube, TikTok, Twitter, até nos sites de notícias da cidade. A manchete que mais a chocou. CEO milionária humilhada por massagista pobre. Os comentários eram igualmente cruéis. Finalmente alguém colocou aquela arrogância no lugar. Aposto que ela nunca ouviu um não antes. Esse cara deve ter valores fortes para recusar dinheiro fácil. Ela realmente ofereceu 1 milhão? Alice fechou o laptop com força. Pegou o celular, ligou para sua equipe de marketing. Quero esse vídeo fora do ar agora. Sra. Parker, já tentamos, mas como foi postado por um particular, não podemos reivindicar direitos autorais. A raiva e a impotência se misturavam. Pela primeira vez, Alice Parker sentiu que o mundo estava fora do seu controle. E isso a deixava enlouquecida. Não funciona assim. Todos no saguão se viraram para olhar. Lucas suspirou e virou-se lentamente. O que você quer, Alice? Quero saber quem você realmente é. Sou um massagista. Mentira. Ela se aproximou falando baixinho, mas com firmeza. Ninguém age, fala ou olha do jeito que você olha. E é apenas um massagista de bairro. Talvez seus preconceitos estejam falando. Isso não é preconceito. É experiência. Negociei com CEOs, presidentes, milionários. Eu sei reconhecer poder quando o vejo. E você tem poder, Lucas. Só não sei de onde vem. Lucas a fitou por um longo momento. E se eu realmente for o que pareço? Um cara comum que não quer se vender? Não acredito nisso. Então esse é o seu problema, não o meu. Alice cerrou os punhos. Você me humilhou publicamente. Eu apenas respondi à sua pergunta. Sua resposta me transformou em piada. Suas ações transformaram você em piada. Eu apenas testemunhei isso. O frio na voz dele fez sua raiva crescer ainda mais. Você vai se arrepender, Lucas. Vou descobrir seus segredos. E quando descobrir, vou usá-los contra você. Descobrir o quê? Que trabalho honestamente.
que pago minhas contas em dia, que trato as pessoas com respeito. Ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito. Só não sou o que você quer que eu seja. Alice se virou para a recepcionista. Marissa, certo? Quanto ele ganha aqui? Senhora Parker, isso realmente não é meu. Vou dobrar o salário dele se você o demitir agora. O saguão ficou em silêncio. Lucas cruzou os braços, observando. Alice, disse calmamente, você realmente acha que isso vai funcionar? Vou triplicar. Ela continuou, ignorando-o. 3 vezes o salário dele. Você poderia contratar 2 substitutos e ainda sobraria dinheiro. Marissa olhou nervosa, alternando o olhar entre Alice e Lucas. Senhora Parker, não posso tomar essa decisão sozinha. Preciso falar com o dono. Então ligue para o dono, agora. Relutante, Marissa pegou o telefone, discou e esperou. Sr. Chen, desculpe incomodar. Temos uma situação aqui. Ela explicou brevemente. Pausas estratégicas indicavam que ouvia instruções. Depois desligou. Bem? Alice perguntou confiante. Ele disse... Marissa olhou para Lucas desconfortável. Ele disse... Se quiser demitir o Lucas, terá que comprar o spa inteiro. Alice piscou. Como assim? Sr. Chen disse que Lucas é o profissional mais requisitado. Metade dos clientes vem só por causa dele. Demitir Lucas seria como fechar o negócio. O sorriso de Alice desapareceu aos poucos. Quanto custa o spa, Marissa? Não está à venda. Alice ficou parada, processando a informação, e então se virou para Lucas. Você planejou isso, não foi? Tornou-se indispensável de propósito. Ou talvez eu seja apenas bom no que faço. Naquele momento, um homem alto, ombros largos, vestido com um terno, entrou no saguão. Parecia segurança. Senhora Parker? Disse ele. Sou Eduardo, da sua equipe de segurança corporativa. Preciso falar com você. É urgente. Alice lançou a Lucas um último olhar. Isso não acabou. Nunca acabou, respondeu ele calmo. Alice seguiu Eduardo até o estacionamento. O que é tão urgente? Eduardo puxou uma foto do bolso. Era antiga, um pouco desbotada. Lucas estava em um terno caro, ao lado de um homem mais velho, em frente a um prédio de negócios. Onde conseguiu isso? Um de nossos contatos na polícia. Ele estava investigando alguns arquivos antigos e encontrou algo interessante em um dossiê arquivado. Alice olhou de perto para a foto. Quando isso foi tirado? 3 anos atrás. Mas, Sra. Parker... Eduardo hesitou. Esse homem... Ele não é quem você pensa que é. Alice arrancou a foto das mãos dele. Explique isso, agora. A foto vem de uma investigação arquivada de 3 anos atrás. Lavagem de dinheiro envolvendo empresas de fachada. Lucas aparecia como testemunha e depois desapareceu dos registros. Testemunha de quê? Não consegui obter todos os detalhes. O caso é confidencial, mas... Eduardo abaixou a voz. O homem ao lado dele na foto é Jian Wei Chen. Alice franziu a testa. Aquele nome deveria significar algo. Chen? Ele não é dono de metade dos restaurantes chineses da cidade? E também... Eduardo fez uma pausa dramática. Dono do spa onde Lucas trabalha. O sangue de Alice gelou. Você está dizendo que Lucas não está lá por acaso. Chen o protege. É por isso que não conseguimos encontrar informações sobre ele. É por isso que o spa não está à venda. É por isso que Lucas age como se fosse intocável. Alice olhou para a foto novamente. Lucas sorria, relaxado, como se conhecesse Chen há anos. Quero falar com Chen pessoalmente. Senhora Parker, isso pode ser perigoso. Não me importa. Marque a reunião. Na manhã seguinte, Alice acordou com uma ligação de Julia. Senhora Parker, temos notícias sobre Lucas Huang. Encontrou algo? Na verdade, ele encontrou algo sobre nós. Alice se sentou na cama, assustada. Como assim? Uma carta chegou ao escritório, endereçada a você, do escritório de advocacia Silva and Associates.
Nunca ouvi falar. É um escritório pequeno, mas especializado em direito trabalhista. A carta fala sobre difamação e assédio. Alice se levantou rapidamente. Como assim? Lucas alega que você tentou coagir o empregador dele, ofereceu suborno para demiti-lo e está prejudicando sua reputação profissional. Ele tem testemunhas. Quais testemunhas? Todos que estavam no saguão ontem, incluindo 2 clientes que gravaram tudo no celular. Alice apertou o telefone com força. Isso é ridículo. Posso contratar os melhores advogados do país. Pode sim, mas, Sra. Parker, o problema não são os advogados. É a opinião pública. Se isso for para a justiça, vai parar nas notícias. E depois daquele vídeo viral ontem, Alice desligou o telefone e socou o travesseiro. Como um simples massagista conseguiu virar o jogo assim? 2 horas depois, Julia entrou no escritório com expressão preocupada. Sra. Parker, Chen retornou nossa ligação. Ele concordou em se encontrar hoje à tarde no restaurante dele. Mas há uma condição? Sim, Lucas precisa estar presente. Alice sorriu pela primeira vez em dias. Perfeito. Quero olhar nos olhos dele quando descobrir que eu sei da conexão. Naquela tarde, Alice chegou ao Golden Dragon, o restaurante mais elegante de Chen, na parte nobre da cidade. O local estava praticamente vazio, exceto por alguns garçons e um homem mais velho sentado em uma mesa ao fundo. John Wei Chen parecia menor do que nas fotos, mas emanava presença. Cabelo grisalho, óculos finos, mãos cuidadosamente apoiadas sobre a mesa. Sra. Parker, cumprimentou em inglês com forte sotaque. Sr. Chen? Respondeu Alice em português. Obrigada por me receber. Por favor, sente-se. Lucas estará aqui em breve. Como se fosse um sinal, Lucas surgiu pela porta lateral. Vestia uma camisa simples e jeans, mas havia algo diferente nele agora. Mais confiante, mais seguro de si. Ele se sentou ao lado de Chen, sem cumprimentar Alice. Chen sorriu, tranquilo. Parece que vocês dois têm algumas coisas para esclarecer. Alice foi direta. Eu sei da sua conexão. Vi a foto. Sei que Lucas não é apenas um funcionário seu. Chen arqueou uma sobrancelha. Que foto? Alice tirou a imagem do bolso e a colocou sobre a mesa. Chen olhou e soltou uma risada genuína. Ah, aquela. Ele olhou para Lucas. Lembra dessa foto? Lucas assentiu. Claro. Foi o dia em que você me salvou. Alice piscou surpresa. Salvou você? Chen se recostou na cadeira. Sra. Parker, posso perguntar o que você acha que aconteceu 3 anos atrás? Algum tipo de negócio obscuro, lavagem de dinheiro, corrupção. Chen e Lucas trocaram um olhar e, em seguida, Chen começou a rir novamente. Sra. Parker, aquela foto foi tirada no dia em que ofereci um emprego a Lucas. Ele estava sem teto, dormindo nas ruas havia 2 semanas. Alice sentiu o chão se mover sob seus pés. O que quer dizer? Lucas apareceu no meu restaurante pedindo apenas um copo de água. Estava magro, sujo, claramente em má situação. Mas havia algo nele. Bons modos, dignidade. Ofereci-lhe uma refeição e ele insistiu em lavar a louça em troca. Alice olhou para Lucas intrigada. E a investigação policial? Chen gesticulou, dispensando a preocupação. Lucas foi testemunha de um assalto na rua e deu informações úteis à polícia. Como ele não tinha documentos na época, precisaram fotografá-lo para o registro de testemunha. Sem documentos? Lucas falou pela primeira vez. Eu tinha perdido tudo. Meus documentos, dinheiro, identidade. Chen me ajudou a reconstruir minha vida. Alice estava boquiaberta. Mas você age como se tivesse poder, educação. Eu tenho educação, disse Lucas calmamente. Só não tenho dinheiro. De onde vem sua educação, então? Lucas hesitou. Chen colocou uma mão em seu ombro. Vá em frente, filho. Ela já sabe parte da história de qualquer jeito. Lucas suspirou. Nasci em uma família rica, Alice. Muito rica.
Mas aos 23 anos aconteceu algo que me fez abandonar tudo e desaparecer. O que foi? É pessoal. Alice inclinou-se sobre a mesa, curiosa. Então você veio de uma família rica? Vim. Agora sou apenas Lucas, o massagista que Chen resgatou das ruas. Chen serviu chá para os três. Senhora Parker, posso lhe fazer uma pergunta? Claro. Por que você se interessa tanto por Lucas? Alice abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez, ela não sabia o que dizer. Ele me desafiou. Ninguém nunca disse não para você? Completou Chen compreensivo. Exatamente. E isso te incomoda porque... Alice hesitou. A resposta estava ali, mas era difícil dizê-la em voz alta. Talvez eu não esteja acostumada com pessoas que não querem algo de mim. Silêncio pairou sobre a mesa. Senhora Parker, disse Chen gentilmente. Posso lhe dar um conselho? Estou ouvindo. Lucas não é um desafio a ser conquistado. É uma pessoa a ser compreendida. E compreender pessoas exige paciência, respeito e humildade. Alice olhou para Lucas. Ele não a encarava com raiva ou julgamento, apenas com curiosidade. Você realmente não quer nada de mim? Perguntou com franqueza. Não da forma que você tem oferecido. Qual seria a forma certa? Lucas pensou por um instante. Honestidade. Eu fui honesta. E você? Ele inclinou-se ligeiramente. Ou você apenas tentou comprar algo que não está à venda? Alice ficou em silêncio. Chen se levantou. Vou deixar vocês dois conversarem. Preciso conferir a cozinha. Quando finalmente ficaram sozinhos, Alice perguntou. Então, o que aconteceu há 3 anos, Lucas? O que fez você abandonar uma vida de riqueza? Isso importa? Para mim, sim. Alice hesitou, a voz vacilando. Porque talvez eu estivesse errada sobre você. E talvez eu queira realmente conhecer quem você é. Lucas a estudou por um longo momento. Alice, você passou 2 dias tentando me humilhar, me fazer perder o emprego e investigar meu passado. Por que eu deveria confiar em você agora? Porque estou pedindo, não oferecendo, não exigindo, apenas pedindo. Pela primeira vez, Lucas sorriu. Não um sorriso sarcástico ou defensivo, mas um sorriso genuíno. Isso é um começo. Então, você vai me contar? Talvez. Quando você me mostrar que realmente quer conhecer quem eu sou, não quem eu fui. Alice se levantou. Como faço para te mostrar isso? Cancele o processo por difamação. Seus advogados provavelmente já estão se preparando contra mim. Alice piscou, surpresa. Como você sabe disso? Porque conheço pessoas como você, Alice. Todas reagem da mesma forma quando não conseguem o que querem. Alice olhou para ele por um longo momento. Então pegou o telefone e fez uma ligação. Júlia, cancele qualquer ação legal contra Lucas Wong agora. E encerre também a investigação. Ela desligou e olhou para Lucas. Pronto. Obrigado. Agora, você vai me contar? Lucas sorriu novamente. Agora você conquistou o direito de perguntar de novo da próxima vez. Alice soltou um suspiro, mas também sorria. Você é impossível. Eu sou cuidadoso. Chen voltou à mesa com uma bandeja de sobremesas. Vocês dois resolveram as coisas? Estávamos progredindo, disse Alice. Ótimo. Posso convidá-la para jantar aqui no domingo? Lucas sempre janta conosco aos domingos. Alice olhou para Lucas. Posso ir? Pode, mas vai ter que comer com hashes. Sei usar hashes. Vamos ver. Lucas riu. E pela primeira vez em 3 dias, Alice sentiu que poderia estar começando a entender quem Lucas realmente era, ou pelo menos quem ele escolhera se tornar. Alice passou o resto da semana tentando focar no trabalho, mas a imagem de Lucas sorrindo genuinamente não saía da sua mente. O domingo chegou mais rápido do que ela esperava. Ela vestiu algo casual, jeans e uma blusa de seda, algo que não usava há anos.
sem salto, sem ternos poderosos. Apenas queria se sentir normal. O Golden Dragon estava fechado ao público quando ela chegou. Chen a recebeu na porta com um sorriso caloroso. Senhorita Parker, exatamente na hora. Alice, por favor. E obrigada pelo convite. Lucas está na cozinha ajudando na preparação. Espero que não se importe de comer comida chinesa caseira de verdade, não aquela feita para turistas. Isso será algo novo para mim. Chen a conduziu a uma mesa redonda no fundo do restaurante, decorada com simplicidade elegante. Velas, pequenas flores, atmosfera acolhedora. Chen, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que ajudou Lucas? Quero dizer, além de ser apenas bondoso, havia algo especial nele? Chen serviu chá em 2 xícaras pequenas. Você já viu alguém com fome recusar comida porque não podia pagar por ela? Alice balançou a cabeça. Lucas fez isso. Estava claramente desnutrido, mas insistiu em trabalhar antes de aceitar qualquer ajuda. Isso realmente me impressionou. E depois disso? Então descobri que ele fala mandarim fluentemente, conhece medicina tradicional chinesa e pode falar sobre arte e filosofia oriental. É como se ele tivesse nascido na China, não aqui. Alice ergueu uma sobrancelha. Ele estudou tudo isso? Talvez. Nunca perguntei, mas desde o primeiro dia percebi que ele não era apenas um cara passando por dificuldades. Nesse momento, Lucas apareceu carregando uma bandeja com vários pratos pequenos. Vestia uma camisa branca simples e calça escura, mas havia algo diferente nele. Parecia mais relaxado, mais ele mesmo. Espero que esteja com fome, disse colocando os pratos na mesa. Chen sempre faz comida demais. Alice olhou para a refeição. Delicados dumplings, peixe no vapor, legumes salteados com especiarias exóticas, uma sopa aromática. Parece incrível. Vocês cozinharam tudo? Chen me ensinou. Eu aprendi, respondeu Lucas, sentando-se. É nossa tradição. Os domingos são para cozinhar juntos, como uma família. Exatamente, confirmou Chen. Lucas é como um filho para mim. Durante o jantar, Alice descobriu um novo lado de Lucas. Ele contava histórias engraçadas sobre seus primeiros dias na cozinha, imitava Chen quando ele ficava irritado e ria facilmente de si mesmo. Ele era leve e espontâneo. Lucas, disse Alice tentando usar os hashes, como você aprendeu mandarim? Estudei quando era mais jovem. Onde? Em uma escola particular. Alice percebeu a hesitação, mas não insistiu. Você me ensinaria algumas palavras? Lucas sorriu. Obrigado, é xixi. Por favor, é Kim. Desculpe, é Dui. Alice repetiu, tentando imitar o tom. Estou falando certo? Quase. O tom é um pouco... Lucas inclinou-se levemente. Posso? Ela assentiu. Ele segurou delicadamente o queixo dela, ajustando a posição. Agora tente. Do Wiboop Tea? Repetiu Alice, desta vez mais precisamente. Perfeito. Por um instante ficaram se olhando. Chen silenciosamente se levantou. Vou buscar a sobremesa. Quando ficaram sozinhos, Alice perguntou. Por que você fala mandarim tão bem, Lucas? E não me diga, estudei na escola. Seu sotaque é perfeito. Lucas suspirou. Minha mãe era chinesa. Ela morreu quando você tinha 15 anos? Alice perguntou. Sim. Ela me ensinou a língua, a cultura, a culinária. Sempre dizia que era importante manter nossas raízes. Alice percebeu uma tristeza em seus olhos. E seu pai? Ele também morreu mais tarde. É quando você perdeu tudo? Lucas a olhou por um longo momento. Isso faz parte da história. Sim. Chen voltou com a sobremesa. Frutas frescas e pequenos doces tradicionais. Desculpem a espera. Tive que atender uma ligação importante. Está tudo bem? Perguntou Lucas. Na verdade, Chen hesitou. É sobre o evento de amanhã. Alice olhou curiosa. Que evento? Um jantar de negócios, explicou Chen, com investidores internacionais.
Estou tentando expandir para outros países. Que tipo de investidores? Principalmente chineses. Lucas endireitou-se. Chen, já te disse que não. Eu sei, mas Lucas... Chen olhou para Alice. Você fala mandarim muito melhor que meu intérprete oficial e conhece nossa cultura. É só por uma noite. Intérprete? Alice se voltou para Lucas. Às vezes ajudo Chen com traduções simples. Nada oficial. Simples. Chen riu. Senhora Parker, você deveria ver Lucas em uma reunião de negócios. Ele não apenas traduz. Ele entende nuances culturais, lê nas entrelinhas e percebe quando alguém não está sendo honesto. Alice inclinou-se, interessada. Sério? Chen está exagerando. Não estou. Lembra do Sr. Wu no mês passado? Você percebeu que ele estava mentindo sobre os números antes mesmo de eu desconfiar. Que números? Perguntou Alice. Lucas ficou desconfortável. Ele inflava o custo dos ingredientes para justificar um preço mais alto no contrato. Como você percebeu isso? Ele mudava o tom ao mencionar valores específicos. Isso é comum quando alguém não está sendo totalmente honesto. Alice olhou para Lucas com admiração crescente. Onde você aprendeu isso? Experiência. Que tipo de experiência, Lucas? Antes que ele pudesse responder, o telefone de Alice tocou. Era Julia. Desculpe, Sra. Parker, disse ao atender. Olá, desculpe incomodar em um domingo, mas temos uma emergência. Que tipo de emergência? A reunião de amanhã com os investidores coreanos. O intérprete oficial acabou de cancelar. Está com gripe. O estômago de Alice se contraiu, sentindo o peso da responsabilidade cair sobre ela. A reunião era crucial para uma expansão de 15 milhões de dólares. Não temos substituto, disse Júlia pelo telefone. Já tentamos 3 agências e é feriado na Coreia. Todos os bons intérpretes estão ocupados. Alice olhou para Lucas, que conversava discretamente com Chen. Júlia, me dê 10 minutos. Eu resolvo isso. Ela desligou e voltou sua atenção para a mesa. Chen, sobre o jantar de negócios amanhã? Sim. Será que é no Hyatt Regency? Chen e Lucas se entreolharam surpresos. Como você sabe? Porque também tenho uma reunião lá com investidores coreanos e acabei de perder meu intérprete. Lucas endireitou-se. Que tipo de reunião? Expansão da Parker Group no mercado asiático. Investimento inicial de 15 milhões. Chen assobiou baixinho. Isso é grande, muito grande. Alice olhou para Lucas preocupada. Lucas, você fala coreano? Sim, fluentemente. Bem o suficiente? Chen riu. Bem o suficiente. Lucas, você assistiu aquele filme coreano comigo mês passado e traduziu piadas que nem a legenda captava. Alice sentiu uma centelha de esperança. Lucas, você consideraria me ajudar? Como assim? Ser meu intérprete apenas por uma noite. Pagarei bem. Lucas balançou a cabeça. Alice, não é sobre dinheiro. Então é sobre o quê? Ele ficou em silêncio por um longo momento, olhando depois para Chen, que lhe deu um aceno de apoio. Porque a última vez que estive em uma reunião assim foi o dia em que perdi tudo. Um arrepio percorreu Alice. O que aconteceu? Lucas hesitou. Se eu concordar em te ajudar amanhã, você verá um lado de mim que talvez não espere. E isso pode mudar a forma como me vê. Para o bem ou para o mal, não sei. Depende do que você procura em mim. Alice pensou por um momento. Procuro a verdade, Lucas, sobre você, sobre nós, sobre seja lá o que for que exista entre nós. Chen sorriu discretamente. E se eu descobrir que você é muito mais do que eu pensava? E se descobrir que sou muito menos? Alice estendeu a mão sobre a mesa. Só há um jeito de descobrir. Lucas olhou para a mão estendida, depois para Chen, que deu um leve aceno. Finalmente, ele segurou a mão dela. Tudo bem, eu vou te ajudar. Obrigada. Mas Lucas apertou a mão dela suavemente.
Depois de amanhã, você terá muitas perguntas, e eu terei que decidir se confio em você o suficiente para respondê-las. E você terá que decidir se está pronta para as respostas. Chen ergueu a xícara de chá. Um brinde, então, à compreensão mútua. Alice e Lucas levantaram suas xícaras, ecoando. A compreensão mútua. Enquanto brindavam, Alice não conseguia parar de pensar nas últimas palavras de Lucas. A última vez que estive em uma reunião assim foi o dia em que perdi tudo. O que exatamente tinha acontecido 3 anos atrás? E por que ela sentia que estava prestes a descobrir muito mais do que esperava? Alice chegou ao Hyatt Regency às 7 da manhã, 2 horas antes da reunião. Queria revisar todos os documentos, se preparar mentalmente, mas principalmente queria falar com Lucas antes da chegada dos investidores. Ele estava na recepção, vestindo um terno cinza escuro que a surpreendeu. Não era caro, mas caiu perfeitamente, pensou Alice. E havia algo diferente na forma como ele se portava, mais ereto, mais confiante. Você está diferente, disse Alice ao se aproximar. Roupas fazem diferença. Não são só as roupas, Lucas, é você. Você parece... Ela hesitou. Parece que pertence a este lugar. Lucas desviou o olhar, silencioso, quase como se ponderasse cada palavra antes de responder. Vamos revisar a estratégia da reunião? Subiram para a sala reservada. Alice espalhou os documentos sobre a mesa, mas percebeu que Lucas não prestava atenção nos papéis. Ele olhava pela janela, tenso, quase imóvel. Lucas, você está bem? Estou. É só que... Faz 3 anos desde a última vez que pisei em um lugar assim. O que tem de especial neste lugar? Não é este lugar em particular. São lugares como este. Hotéis de luxo, reuniões corporativas, pessoas de ternos caros falando sobre milhões. Alice sentou-se na beira da mesa, estudando-o. Isso fazia parte da sua antiga vida? Era minha antiga vida. Quer falar sobre isso? Lucas suspirou e se afastou da janela. Alice, se eu te contar, vai mudar tudo entre nós. Você não vai mais me ver como Lucas, o massagista. Vai me ver como outra pessoa. E isso é ruim? Depende do que você procura em mim. Alice se levantou e caminhou até ele. Eu procuro a verdade. Seja qual for. Lucas a encarou por um longo momento. Meu nome completo é Lucas Wong Jung. Jung, como Chen. Chen é meu tio, irmão da minha mãe. Alice piscou, surpresa. Seu tio? Ele nunca mencionou, porque pedi para não mencionar. Quando apareci no restaurante 3 anos atrás, não queria que ninguém soubesse quem eu era, nem mesmo que éramos parentes. Por quê? Lucas sentou-se em uma das cadeiras da sala de reunião. Porque eu estava fugindo, Alice. Fugindo da minha família, do meu nome, da minha vida. Que vida? Jung Corporation. Já ouviu falar? O sangue de Alice pareceu congelar. Jung Corporation era um dos maiores conglomerados asiáticos do mundo. Construção, tecnologia, importações. Fortuna estimada em bilhões. Você é da família Jean? Eu era. Meu avô fundou a empresa. Meu pai a expandiu para a América Latina. Eu era... Hesitou. O herdeiro. Alice afundou em uma cadeira, boquiaberta. Herdeiro de bilhões de dólares? Exato. E você abandonou tudo para se tornar massagista? Abandonei porque não se encaixava em quem eu sou. O silêncio na sala era ensurdecedor. O que quer dizer com isso? Lucas levantou-se e voltou para a janela. 3 anos atrás, eu estava sendo preparado para assumir como presidente da Jung Corporation. Tinha 25 anos, MBA em Harvard e experiência em 3 países. Era o filho perfeito, o herdeiro ideal. E então, descobri que a empresa estava envolvida em atividades questionáveis, contratos superfaturados, propinas a políticos, exploração de trabalhadores. Coisas que eu não sabia, mas deveria. Alice inclinou-se na cadeira intrigada. E você confrontou sua família? Tentei.
Disse que queria mudar a empresa, torná-la mais ética. Meu pai... Lucas pausou, respirou fundo. Disse que eu era ingênuo, que eram práticas normais de negócios. E então eu cometi um erro terrível. Lucas se virou para Alice e ela viu a dor verdadeira em seus olhos. Eu tinha um irmão mais novo, Daniel. 2 anos mais novo, mas muito mais ambicioso. Enquanto eu questionava os métodos da família, ele os abraçava. Onde ele está agora? Morto. Alice levou a mão à boca, chocada. Daniel estava gerenciando um contrato de construção em Bangkok, um projeto de 50 milhões. Ele sabia que estava superfaturado, sabia que enganava o governo tailandês, mas não se importava. Lucas sentou-se novamente, desta vez parecendo menor, mais frágil. Eu tentei detê-lo. Disse que denunciaria o esquema se ele não cancelasse o contrato. Lutamos. Ele me chamou de covarde. Disse que eu não merecia ser o herdeiro da família. O que você fez? Fui a Bangkok pessoalmente. Eu queria falar com ele, convencê-lo a fazer o que era certo. Mas quando cheguei lá... Lucas parou, engolindo em seco. Quando cheguei lá, Daniel estava no hospital. Tinha sofrido um acidente de carro a caminho de uma reunião. O médico disse que foi de propósito. De propósito? Alice sussurrou. Suicídio, Alice. Meu irmão tirou a própria vida porque não aguentou a pressão da família. E a minha, questionando tudo que ele fazia. Os olhos de Alice se encheram de lágrimas. Lucas, isso não foi sua culpa. Foi sim. Se eu não tivesse ameaçado expor os negócios, se nós não tivéssemos discutido, se eu não tivesse... Lucas respirava pesadamente. A última coisa que disse ao meu irmão foi que ele era uma vergonha para a família. Você não sabia que ele estava sofrendo tanto. Eu deveria ter sabido. Ele era meu irmão mais novo. Era meu trabalho protegê-lo, não julgá-lo. Alice se levantou e caminhou até ele. E então? Então eu não consegui mais viver naquele mundo. Não conseguia olhar para meu pai sem ver Daniel. Não conseguia assinar contratos sem pensar nas consequências. Eu não podia ser o herdeiro de uma fortuna construída sobre mentiras. Então você fugiu. Fugi. Levei apenas alguns documentos pessoais e desapareci. Sem dinheiro, sem cartões de crédito, sem contato com ninguém. Queria que a família Young pensasse que eu estava morto. E pensaram. Lucas deu um sorriso amargo. Meu pai me deserdou oficialmente 6 meses depois. Disse à imprensa que eu era mentalmente instável e que não fazia mais parte da família. E você? Nunca tentou voltar? Nunca. Daniel morreu por minha causa. A empresa continuou fazendo o que sempre fez. E eu? Eu não sabia quem eu era sem o dinheiro da família. Alice tocou suavemente o braço dele. Foi por isso que você virou massagista? Jane sugeriu. Disse que eu precisava aprender a usar as mãos para curar, não para ferir. A terapia oriental me ensinou que às vezes um toque gentil pode fazer mais do que um negócio milionário. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Seus pais sabem onde você está? Alice perguntou. Não. E não podem saber, Alice. Se descobrirem que estou vivo, que estou aqui, vão tentar me trazer de volta e eu não posso voltar para aquela vida. Mesmo que isso signifique nunca mais ver sua família? Chen é minha família agora. E talvez... Ele olhou para ela. Talvez algumas pessoas que me vejam como Lucas, não como Young. Nesse instante, o telefone de Alice tocou. Era Julia. Senhorita Parker, os investidores coreanos chegaram mais cedo. Estão esperando na sala de reuniões. Alice olhou para Lucas. Você está pronto para isso? Eu não sei. Faz 3 anos que não lido com gente assim. Quer desistir? Posso tentar achar outro intérprete. Não. Lucas se levantou ajustando o paletó. Eu prometi que ajudaria você. E talvez seja a hora de usar minha experiência passada para algo bom. Lucas. Sim? Obrigada por confiar em mim.
Obrigada por não fugir quando descobriu quem eu realmente sou. Alice sorriu. O dia ainda está só começando. Eles riram e por um instante a tensão diminuiu. Vamos? Alice perguntou. Vamos. Mas Alice, se em algum momento durante a reunião você perceber que eu mudei, que pareço uma pessoa diferente, não se assuste. Quando estou negociando, eu me torno a versão antiga de mim mesmo. E isso é ruim? Depende de você ainda me amar depois de ver esse lado meu. Alice parou no meio do corredor. Amar? Lucas percebeu o que acabara de dizer e corou. Eu quis dizer, se você ainda vai me respeitar. Alice deu um passo à frente, mais próxima dele. Você disse amor. Foi isso que você disse. Lucas olhou profundamente nos olhos dela. Eu disse. Por que usou essa palavra? Ele hesitou, respirando fundo. Porque acho que é o que está acontecendo comigo. Estou me apaixonando por você, Alice. E tenho medo que quando você me vir em ação, quando lembrar quem eu fui, mude de ideia sobre nós. Alice segurou o rosto dele com as duas mãos. Lucas Jung, ou Lucas Wong, ou qualquer nome que você queira usar. Eu também estou me apaixonando por você. E nada do que eu veja hoje mudará isso. Eles se beijaram ali mesmo, no corredor do hotel. Um beijo longo, intenso, cheio de promessas silenciosas. Quando finalmente se afastaram, Lucas sorriu. Agora estou pronto para qualquer reunião, mesmo que seja com pessoas que possam me reconhecer. Especialmente se for com pessoas que possam me reconhecer. Alice respondeu sorrindo. Porque agora eu sei quem eu realmente sou. Não importa meu passado. E quem é você? Ela perguntou. Sou o homem apaixonado por Alice Parker. O resto são apenas detalhes. Alice entrou na sala de reuniões ao lado de Lucas, ainda sentindo o rastro do beijo em seus lábios. 3 homens em ternos escuros se levantaram respeitosamente à sua entrada. Senhores, obrigada por virem. Sou Alice Parker, CEO do Parker Group. O mais velho dos 3 deu um passo à frente. Senhorita Parker, eu sou Kim Jung, representando o Hanwha Group. Estes são meus colegas, Parkman Jung e Lee Dong-wook. Lucas se posicionou discretamente ao lado de Alice. Este é Lucas, nosso intérprete para hoje. Kim cumprimentou Lucas educadamente, mas Alice percebeu uma centelha de curiosidade em seus olhos. O Sr. Lucas fala coreano fluentemente? Lucas respondeu em coreano perfeito. Kim sorriu, claramente impressionado, e respondeu na mesma língua. Alice não entendeu uma palavra, mas percebeu que estavam apreciando a interação. O que ele disse? Sussurrou para Lucas. Ele elogiou meu coreano e perguntou onde aprendi. Eu disse que estudei em Seul há alguns anos. A reunião começou formalmente. Alice apresentou os números do Parker Group, planos de expansão e projeções de lucro. Mas o que realmente a impressionava era Lucas. Ele não apenas traduzia, ele interpretava. Quando Alice dizia algo que poderia soar forte demais para a cultura coreana, Lucas suavizava a mensagem. Quando os investidores faziam perguntas técnicas, ele explicava detalhes que Alice nem havia pensado. Eles estão preocupados com o retorno sobre o investimento no primeiro ano. Lucas traduziu após uma rápida troca entre os coreanos. Mas eles também querem saber sobre responsabilidade social da empresa. Isso é tão importante quanto o lucro. Alice olhou para Lucas, surpresa. Ela não tinha preparado nada sobre responsabilidade social. Diga que o Parker Group está desenvolvendo um programa de sustentabilidade. Ela improvisou. Lucas falou com os investidores, mas Alice percebeu que ele disse mais do que ela havia sugerido. O que exatamente você disse? Perguntou. Disse que vocês estão comprometidos em construir um sólido programa de responsabilidade social e que receberiam bem as ideias deles sobre como adaptá-lo culturalmente para o mercado asiático. Brilhante!
Alice percebeu que ele havia transformado sua falta de preparação em uma oportunidade de colaboração. A reunião durou 3 horas. Alice observava Lucas com admiração crescente. Ele lia nas entrelinhas, percebia quando alguém hesitava e sugeria pausas estratégicas. Cada gesto, cada palavra, mostrava que ele era muito mais do que aparentava e que seu passado escondia uma força e inteligência que poucos poderiam imaginar. Era como assistir a um maestro reger uma orquestra. Cada frase, cada gesto de Lucas no salão parecia calculado e, ao mesmo tempo, natural. Quando a reunião finalmente terminou, Kim Jung levantou-se com um sorriso satisfeito. Senhorita Parker, ficamos muito impressionados com a sua empresa e com o seu intérprete, disse em inglês antes de virar-se para Lucas e falar algo em coreano. Lucas respondeu brevemente no mesmo idioma. O que ele disse agora? Alice perguntou em voz baixa. Ele elogiou o nosso trabalho em equipe. Disse que é raro ver tanta harmonia entre um CEO e um intérprete. Kim apertou a mão dela com firmeza. Teremos uma resposta em 48 horas, mas posso adiantar que as perspectivas são muito positivas. Quando os coreanos saíram, Alice desabou na cadeira, soltando o ar que nem percebia estar prendendo. Meu Deus, Lucas, você foi incrível. Você também. Nós improvisamos tudo. Se não fosse por você, traduzindo não só as palavras, mas o sentido delas, é para isso que servem os intérpretes. Alice o encarou, impressionada. Não, Lucas. Intérpretes apenas traduzem. Você negociou. Você leu as pessoas. Você praticamente fechou o acordo para mim. Lucas desviou o olhar, desconfortável com o elogio. Só usei um pouco de experiência do passado. Que experiência? Da Jang Corporation. Sim. Passei 5 anos aprendendo a negociar com asiáticos. Meu pai sempre dizia que entender a cultura é mais importante do que entender os números. Alice levantou-se e foi até ele. Lucas, você tem noção do que acabou de acontecer? Nós conseguimos um bom acordo. Não, você voltou a ser quem era antes, o herdeiro, o negociador, o estrategista. E foi lindo de ver. Lucas franziu o senho. Alice, eu não quero voltar para aquela vida. Não quero me envolver com o mundo corporativo de novo. Por quê? Você é brilhante nisso. Porque foi o mundo dos negócios que destruiu minha família. Alice hesitou, sentindo o peso das palavras. Mas, Lucas, você acabou de me ajudar a fechar um contrato de 15 milhões de dólares. Entendeu 3 homens com quem eu nem conseguia falar. Isso é parte de quem você é. Uma parte que eu preferia manter enterrada. Alice se aproximou mais um passo. E se você não precisasse enterrá-la? E se pudesse usar essas habilidades para algo bom? Como assim? Trabalhe comigo, Lucas. Ele a olhou surpreso. O quê? Seja meu consultor para a expansão na Ásia. Você conhece as culturas, fala as línguas, entende as sutilezas. Eu preciso de alguém assim. Alice respirou fundo, a voz firme. Pense nisso. Você poderia usar toda a sua experiência e conhecimento para construir pontes, não para destruí-las, para criar empregos, não para explorar pessoas. Lucas balançou a cabeça. Eu não posso. Se voltar ao mundo corporativo, se meu nome começar a aparecer de novo, você não precisa usar o nome Jung. Pode ser apenas Lucas Wong. Minha família tem contatos em toda a Ásia. Alguém vai me reconhecer. E daí? Você é adulto. Tem direito de escolher sua própria vida. Lucas caminhou até a janela. Você não entende, Alice. Se meu pai descobrir onde estou, ele vai tentar me trazer de volta. E se você resistir, o que ele pode fazer? Você é independente agora. Ele pode machucar as pessoas próximas a mim, como fez com Daniel. Alice sentiu um arrepio subir pela espinha. O que você quer dizer? Daniel não tirou a própria vida apenas por causa da pressão familiar. Alice ficou em silêncio, o coração acelerado. Lucas, o que mais aconteceu? É melhor você não saber, Alice.
Meu pai é um homem poderoso, e homens poderosos protegem seus segredos. Se ele descobrir que estou vivo, trabalhando de novo no mundo corporativo, pode vir atrás de mim também. Alice respirou fundo, tentando processar. Lucas, olhe para mim. Ele se virou. Você tem medo da sua família? Ou tem medo de voltar a ser o homem que era? Lucas sustentou o olhar dela por um instante que pareceu uma eternidade. Dos dois. Era como se Alice estivesse assistindo um filme onde a vida dela mesma era a protagonista. Só que agora, o suspense era real. Mas hoje, naquela sala, você foi o homem que costumava ser, disse Alice, a voz carregada de emoção. E foi lindo. Você usou o seu conhecimento para ajudar, não para tirar vantagem. Construiu pontes, não as queimou. Lucas desviou o olhar. E se eu gostar? E se eu começar a sentir falta daquele mundo? Alice deu um passo à frente, o coração acelerado. E se isso acontecer, seria tão terrível assim? Lucas finalmente a encarou. Seria se isso significasse perder você. Alice aproximou-se mais, quase tocando nele. Por que me perderia? Porque se eu voltar para aquele mundo, não serei mais o massagista simples que você conheceu. Vou ser o herdeiro bilionário que largou tudo. E talvez você prefira o herdeiro. Alice segurou o rosto dele com delicadeza. Lucas Jung ou Lucas Wong, eu me apaixonei pelo homem que teve coragem de recusar meu dinheiro, pelo homem que escolheu usar as mãos para curar, pelo homem que abriu mão de uma fortuna por seus valores. E se eu mudar? Murmurou ele. Todo mundo muda, Lucas. A verdadeira questão é: você quer mudar sozinho ou comigo? Eles se olharam por um longo momento, um silêncio carregado de algo mais forte que palavras. Alice, pense nisso, tá? Disse Lucas, a voz baixa. Você não precisa decidir agora, mas pense na chance de usar tudo o que você é, cada parte de você, para algo bom. Nesse instante, o telefone de Alice tocou. Era Julia. Senhora Parker, o Sr. Kim acabou de ligar. Eles querem seguir adiante. 15 milhões de dólares, exatamente como discutimos. Querem assinar os contratos amanhã. Alice desligou, radiante. Você ouviu isso? Conseguimos! Lucas sorriu, mas havia tristeza no olhar. Parabéns, você merece. Nós merecemos. Eu nunca teria conseguido sem você. Alice, vamos comemorar. Jantar, champanhe, falar sobre o futuro. Sobre isso, Lucas hesitou. Eu acho que preciso de um tempo para pensar no trabalho, em tudo, em quem eu sou, quem eu quero ser, não no que significa estar com você. Alice sentiu um aperto no peito. Você está me deixando? Não. Só estou recuando um pouco para garantir que qualquer escolha que eu faça pela razão certa. Quanto tempo? Não sei. Alguns dias, uma semana. Alice assentiu, lutando para não mostrar a dor. Tudo bem. Mas, Lucas... Sim? Lembre-se disso. Hoje você não foi o herdeiro fugitivo. Hoje você foi o homem que salvou meu negócio. E que me salvou também. Lucas pegou a mão dela e a beijou suavemente. Alice Parker, você é incrível. E eu espero ser corajoso o suficiente para merecer você. Ele saiu da sala, deixando Alice sozinha com contratos de 15 milhões de dólares e um coração partido. No corredor, Lucas encostou-se à parede e respirou fundo. Pela primeira vez em 3 anos, ele sentira o verdadeiro Lucas Jung pulsar dentro dele. Isso o assustava mais do que qualquer outra coisa. Mas também o fazia sentir-se vivo de novo. A pergunta era: ele teria coragem de viver? 5 dias. Esse foi o tempo que Alice passou sem ouvir de Lucas. 5 dias que pareceram 5 anos. Ela tentava focar no trabalho, nos contratos com os coreanos, nas reuniões intermináveis, mas sua mente voltava sempre para ele. Na tarde de sexta-feira,
Ela assinava documentos quando Julia entrou no escritório com um olhar que significava más notícias. Senhora Parker, alguém está aqui para ver a senhora. Se for reunião, reagende para segunda-feira. É pessoal. Ele diz que é urgente. Alice suspirou. Quem é? Ricardo Mendoza. O sangue de Alice gelou. Ricardo Mendoza, seu ex-noivo, o homem que ela deixara há 2 anos ao descobrir que ele estava mais interessado no dinheiro dela do que nela. Mande subir. Alguns minutos depois, Ricardo entrou no escritório com um sorriso que antes ela achava encantador e agora via como falsamente calculado. Alice, querida, você está mais linda do que nunca. O que você quer, Ricardo? Direta ao ponto. Sempre admirei isso em você. Não tenho tempo para jogos. Ricardo sentou-se na cadeira diante da mesa dela, cruzando as pernas como se fosse o dono do lugar. Ouvi dizer que você anda em boa companhia. A tensão no ar era quase palpável. Alice sentiu o passado bater à porta, e com ele, problemas que ela pensava ter deixado para trás. Alice estreitou os olhos, a voz baixa e afiada. Do que você está falando, Ricardo? Lucas Wang, o massoterapeuta. O sorriso de Ricardo era venenoso. Pois é, querida. Você virou assunto na internet. CEO, humilhada por massoterapeuta pobre. Difícil de não notar. Alice fechou os punhos, tentando conter o tremor. Se você veio aqui para me humilhar, eu vim para te proteger. Proteger? Proteger de quê? Ricardo tirou o celular do bolso e mostrou uma foto. Era Lucas, mais jovem, usando um terno caríssimo, taça de champanhe na mão, em uma festa luxuosa. Reconhece? Perguntou ele. Alice se inclinou. Era Lucas, sim. O mesmo sorriso, mas cercado de pessoas desconhecidas. Onde você conseguiu isso? Eu tenho conexões, querida. Ricardo guardou o telefone com calma. E elas me contaram coisas muito interessantes sobre o seu namorado massoterapeuta. Que coisas? Ele abriu um sorriso frio, inclinando-se para a frente. Lucas Huangjiang, filho de Jane Wei Ming, herdeiro da Jiang Corporation, 4 bilhões de dólares. Alice fingiu surpresa. Isso é ridículo. É mesmo? Então me diga, por que ele trabalha como massoterapeuta? Por que vive em um estúdio minúsculo? Por que esconde o sobrenome? Mesmo que seja verdade, qual é o problema? Ricardo riu. Alice, você é inteligente demais para ser ingênua. Um herdeiro bilionário não vira massoterapeuta por diversão. Então por quê? Ele se recostou na cadeira. Porque ele matou alguém. O chão pareceu sumir sob os pés de Alice. O quê? O irmão dele, Daniel Zhang, encontrado morto num hotel em Bangkok 3 anos atrás. Oficialmente suicídio, mas há rumores de que foi assassinato. Você está mentindo. Estou? Ricardo abriu a pasta que trouxera. Aqui estão matérias da época. Em chinês, claro, mas eu posso mandar traduzir. Ele espalhou jornais e impressos sobre a mesa. Manchetes gritavam: herdeiro da Jiang Corporation encontrado morto em Bangkok. Família Jiang lamenta a perda do filho mais novo. Jane Wei Ming nega rumores de disputas familiares. Alice olhava, mas as palavras não faziam sentido. E a parte mais interessante, continuou Ricardo, 3 dias depois da morte do irmão, Lucas desapareceu. Sumiu. Nenhum rastro. A família disse que ele teve um colapso mental, mas Alice... Inocentes não desaparecem assim. Pessoas desaparecem quando têm algo a esconder. Alice caminhou até a janela, encarando a cidade lá fora. O que você quer, Ricardo? Quero te proteger de um golpista. Um golpista? Pense, Alice. Um herdeiro bilionário aparece fingindo ser pobre. Te encanta com esse papel de homem simples, te faz sentir especial porque não quer seu dinheiro. Mas, na verdade, tem acesso a muito mais do que você.
E qual seria o golpe? Ricardo deu de ombros, um brilho frio nos olhos. Fazer você se apaixonar. Casar. E aí... Bem, acidentes acontecem, especialmente com quem sabe demais sobre mortes suspeitas. Você está sendo absurdo. Estou? Lucas já te contou sobre o irmão? A pergunta dele foi um golpe preciso. Alice hesitou. Lucas contara, mas não com os detalhes que Ricardo insinuava. Ele já explicou por que desapareceu? Por que um homem com a melhor educação do mundo trabalha com as mãos? Ricardo, eu quero que você vá embora. Alice, eu te amo. Sempre amei. Eu sei que as coisas terminaram mal entre nós, mas eu errei. Foi um momento de fraqueza. Isso não mudou o que sinto por você. Ricardo levantou-se, andando na direção dela com cuidado. Deixe-me te proteger, Alice. Deixe-me te ajudar a descobrir a verdade sobre Lucas antes que seja tarde demais. Saia do meu escritório, Ricardo. Alice, saia. Ricardo ergueu as mãos, fingindo rendição. Tudo bem, mas pense no que eu disse. E quando descobrir que eu estava certo, sabe onde me encontrar. Ele juntou os papéis e saiu, deixando Alice sozinha com suas dúvidas. Para quem está lendo até aqui, comente Coca-Cola e vamos continuar essa história cheia de reviravoltas. Naquela noite, Alice não conseguiu dormir. Ficou encarando o teto, repetindo cada conversa que tivera com Lucas. Será que ele mentiu? O que deixara de contar? Aquela frase voltava à sua mente como um eco sombrio. Daniel não tirou a vida apenas por causa da pressão da família, Alice. Ele fez isso porque meu pai o ameaçou. Essa era a versão de Lucas. Mas e se houvesse outro lado? E se Ricardo estivesse certo? No sábado de manhã, Alice decidiu ir ao spa. Ela precisava ver Lucas, olhar em seus olhos e fazer as perguntas que Ricardo havia plantado em sua mente. Chegou ao Lotus Flower às 9h. Marika estava na recepção. Senhora Parker, que surpresa! Quer agendar uma sessão? Preciso falar com o Lucas. Marika hesitou. Oh, hoje ele não veio. Como assim? Ele ligou na segunda-feira e disse que precisava de alguns dias de folga. Não disse quando voltaria. Alice sentiu um nó no estômago. Ele deixou o recado? Não, apenas... Marika pausou. Apenas o quê? Ele disse que talvez não voltasse. Que talvez fosse o melhor. Alice saiu do spa com o coração pesado. Dirigiu-se ao pequeno apartamento onde Lucas morava. Tocou a campainha várias vezes. Nada. Perguntou à vizinha do andar de baixo. Aquele jovem do 304? Não o vejo há dias, mas ouvi barulhos de mudança na quarta-feira à noite. Alice correu para o terceiro andar. A porta do apartamento estava destrancada. Ela entrou. O lugar estava vazio, completamente vazio, como se ninguém jamais tivesse morado ali. Ela se sentou no chão frio do apartamento vazio e, pela primeira vez em anos, chorou. Quando chegou em casa, havia um envelope esperando em sua porta. Seu nome estava escrito com uma caligrafia que ela reconheceu imediatamente. Dentro, apenas uma folha com uma frase. Quando você confiar no silêncio, eu voltarei, Lucas. Alice amarrou o papel, jogou-o longe, mas logo se arrependeu, correu atrás, alisou e leu novamente. Confiar no silêncio. O que isso significava? Ela passou todo o domingo pensando nisso. Confiar no silêncio, não acreditar em rumores, não ouvir os outros, confiar no que não foi dito. Na segunda-feira, Ricardo ligou. Alice, ouvi dizer que seu namorado desapareceu. Como você sabe disso? Tenho olhos pela cidade, querida. Quer saber para onde ele foi? Alice hesitou. Parte dela queria saber. Parte queria seguir o conselho da carta. Alice, você está aí? Perguntou Ricardo. Estou. Posso descobrir onde ele está. Posso te mostrar quem ele realmente é. Você só precisa me deixar. Alice olhou para a carta amassada sobre a mesa. Quando você confiar no silêncio, eu voltarei. Ricardo, não me ligue de novo. Ela desligou o telefone. Naquela noite,
Alice jantou sozinha pela primeira vez em semanas. A comida não tinha gosto de nada. A casa parecia maior e mais vazia. Mas ela tomou uma decisão. Confiaria no silêncio. Confiaria em Lucas, mesmo sem saber onde ele estava, mesmo sem entender por que ele partiu, mesmo com todas as dúvidas que Ricardo plantou. Porque no fundo ela sabia algo que Ricardo não sabia. Sabia que Lucas chorou ao falar do irmão. Sabia que suas mãos tremiam ao mencionar a família. Sabia que ele a olhava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. E pessoas que fingem não choram assim, não tremem assim, não olham assim. Lucas voltaria. Quando estivesse pronto, quando soubesse quem era e o que queria, ela estaria esperando. Com ou sem silêncio, mas acima de tudo, com confiança. Na quinta-feira, uma semana após o desaparecimento de Lucas, Alice saía do escritório quando seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô, senhora Parker? Aqui é a recepção da Parker Group. Há um homem no andar de baixo que precisa falar com você urgentemente. Quem é? Ele disse que se chama Chen. Alice sorriu pela primeira vez em uma semana. Mande-o subir. Chen entrou no escritório de Alice com a expressão mais séria que ela já havia visto. Sem sorriso, sem gentileza paternal, apenas preocupação. Sr. Chen, que surpresa. Por favor, sente-se. Senhora Parker, obrigada por me receber. Claro. Claro. Quer um café? Água? Não, obrigado. Vim aqui por um motivo muito específico. Alice se sentou atrás da mesa, tentando ler a expressão dele. É sobre o Lucas? Sim. Ele me contou que você falou sobre o passado dele, sobre a família Jung. Ele falou. E também me disse que você é o tio dele. Chen assentiu. Sério. Vim porque algo está acontecendo, Sra. Parker. Algo que pode afetar tanto você quanto o Lucas. Alice sentiu um arrepio percorrer a espinha. Que tipo de coisa? Ontem, recebi uma ligação do meu cunhado, Jian Wei Ming. O pai do Lucas? Alice perguntou, tentando manter a calma. Sim. Ele sabe que Lucas está vivo e sabe onde ele está. Alice se inclinou na cadeira, chocada. Como ele descobriu? Alguém foi até ele, alguém com fotos, informações, detalhes da vida do Lucas aqui. Ricardo, sussurrou Alice. Você conhece essa pessoa? Disse Chen, preocupado. É seu ex-noivo. Ele veio aqui na semana passada com informações sobre Lucas. Disse que queria protegê-la. Chen balançou a cabeça, visivelmente preocupado. Senhora Parker, você não entende. John Wei Ming não é apenas um empresário rico. Ele é, como posso dizer, um homem que resolve problemas de maneira definitiva. Está dizendo que ele é perigoso? Estou dizendo que quando ele quer algo, consegue, não importa o custo. Alice se levantou e foi até a janela, olhando para a rua abaixo, tentando processar tudo. E o que ele quer? Lucas de volta para assumir a empresa. O filho mais velho morreu. Agora Lucas é o único herdeiro. Mas ele não quer voltar. E o que Lucas quer nunca importou para Jian Wei-ming. Alice se virou para Chen, tensa. Onde está Lucas agora? Escondido. Quando descobriu que o pai sabia onde ele estava, desapareceu novamente. Por que ele não veio até mim? Chen suspirou. Porque ele está tentando protegê-la, Sra. Parker. Ele sabe que, se o pai descobrir sobre vocês dois, usará qualquer pessoa próxima como pressão. Exatamente. Alice se sentou de volta, tentando organizar os pensamentos que giravam em sua mente. Chen, preciso de mais detalhes. O que exatamente aconteceu com Daniel? Lucas me contou a versão dele, mas a verdade é que Daniel realmente tirou a própria vida por causa da pressão familiar. E por outro motivo. Outro motivo? Chen hesitou, olhando para o chão. Porque o pai queria que ele se casasse por conveniência e participasse de negócios legais da família. O sangue de Alice gelou. Como ele pôde fazer isso com o próprio filho? Daniel se tornou um problema. Ele questionava.
Desafiava a forma como as coisas eram feitas, ameaçava expor certas práticas da empresa. Jiang Weiming decidiu que seria mais fácil eliminar o filho difícil, forçando-o a casar e se envolver nos negócios obscuros. Meu Deus! Alice murmurou. Daniel estava furioso e, sob tanta pressão, se sentiu encurralado. Não viu saída e tirou a própria vida. Alice levou as mãos à boca, sem acreditar. E Lucas sabe disso? Sabe. É por isso que ele fugiu. Ele sabia que, se confrontasse o pai, enfrentaria a mesma pressão. Por que só está me contando isso agora? Porque Lucas me pediu para não falar. Mas eu não posso deixar que você tome decisões sem conhecer o perigo real. Alice ficou em silêncio por longos segundos, processando cada palavra. Chen, você sabe onde Lucas está agora? Não. Ele disse que era melhor assim, que se eu não soubesse, não poderia ser forçado a contar. Nesse momento, o telefone na mesa de Alice tocou. Era Julia. Senhora Parker, desculpe interromper, mas temos uma situação no andar de baixo. Que tipo de situação? Homens de terno perguntando por você. Dizem que são investidores, mas parecem mais como agentes de segurança. Alice olhou para Chen, que estava pálido. Quantos homens? 3. E há um carro preto estacionado do lado de fora do prédio. Alice desligou e se virou para Chen. Eles chegaram. Parece que sim. O que fazemos? Você sai pela garagem agora. Eu fico e digo que não sei de nada. E o Lucas? Lucas está sozinho, como sempre. Alice pegou sua bolsa e foi até a porta, mas parou. Chen, só uma pergunta. Por que você está me ajudando? Você mal me conhece. Porque Lucas está apaixonado por você. E eu nunca vi meu sobrinho assim. Não quero que ele perca isso por causa do pai. Apesar da tensão, Alice sorriu. Obrigada, Chen. Sim. E se você encontrar Lucas, diga a ele que não precisa mais correr sozinho. Alice desceu pelas escadas de emergência até a garagem. Seu coração batia tão forte que ela temia que os homens do andar de cima pudessem ouvir. Entrou no carro e dirigiu sem rumo por 1 hora, conferindo o retrovisor a cada instante, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. Claro. Quando teve certeza de que não estava sendo seguida, Alice parou em um pequeno café e ligou para Julia. Os homens ainda estão aí? Foram embora faz uns 20 minutos. Conversaram com o Chen e depois saíram. O Chen está bem? Sim, disse para não se preocupar, que cuidaria de tudo. Alice desligou e ficou olhando para o telefone, sentindo o coração acelerar. Ela precisava encontrar Lucas. Mas como? Passou os 3 dias seguintes tentando descobrir onde ele poderia estar. Conferiu hotéis, pousadas, perguntou a conhecidos em comum. Nada. Na quarta-feira, estava em seu escritório quando Julia entrou correndo, claramente alarmada. Senhora Parker, é uma emergência. O que aconteceu? A empresa? Alguém invadiu nosso sistema. Todos os arquivos de clientes foram vazados. Dados financeiros, contratos, informações confidenciais. O mundo de Alice pareceu girar. Quando isso aconteceu? Hoje de manhã. E os clientes? Já estão ligando, furiosos. Os advogados dizem que podemos enfrentar processos bilionários. Como isso foi acontecer? Não sabemos. A equipe de TI está investigando. O telefone tocou. Alice atendeu. Alice Parker. Senhora Parker, aqui é Kim Jong, dos investidores coreanos. Senhor Kim, como está? Preocupado. Soubemos sobre a violação de dados. Infelizmente, isso afeta a nossa decisão de investir. Senhor Kim, eu posso explicar? Sinto muito, Senhora Parker, mas não podemos nos envolver com uma empresa que tem problemas de segurança tão graves. Ele desligou. Alice desabou na cadeira. Em menos de 2 horas recebeu 12 ligações iguais. Investidores, clientes, parceiros, todos cancelando contratos, retirando fundos, exigindo respostas.
Às 17 horas, Julia entrou novamente. Senhora Parker, acabamos de receber uma proposta para comprar a empresa? O quê? Alice olhou para ela incrédula. Um grupo de investimento está oferecendo comprar a Parker Group, 10% acima do valor de mercado. Quem? Siang International Holdings. Alice sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Jiang. Você conhece eles? Alice não respondeu. Pegou a proposta e leu rapidamente. Generosa demais. Julia, me deixe sozinha. Senhora Parker, eles querem uma resposta até amanhã. Eu disse, me deixe sozinha. Julia saiu rapidamente. Alice olhou para a oferta, entendendo imediatamente o que estava acontecendo. Jiang Wei-ming havia planejado tudo. O vazamento, os cancelamentos, a crise financeira, tudo para forçá-la a vender a empresa a ele. E ela sabia por quê. Não era pelo dinheiro, era por Lucas. Seu telefone pessoal tocou. Número desconhecido. Alô, Alice. Ela reconheceu a voz imediatamente. Lucas, onde você está? Isso não importa. Você está bem? Estou, mas minha empresa... Eu sei, vi as notícias. Lucas, foi seu pai, não foi? Silêncio do outro lado. Lucas. Alice, preciso que você aceite a oferta dele. O quê? Venda a empresa, pegue o dinheiro e fique longe de mim. Nunca. Alice, você não entende. Ele vai destruir tudo que você construiu até você ceder. Então que ele tente, eu não vou vender. Alice, não. Lucas, me ouviu? Não vou vender, mesmo que isso signifique perder tudo. Mesmo que isso signifique perder tudo, exceto você. Alice, haverá uma reunião de emergência do conselho amanhã, às 15. Estarei lá. Como você? Porque amanhã eu paro de correr e começo a lutar. Lucas, é perigoso. Ele disse que você prefere perder tudo a me perder, certo? Eu prefiro. Então agora vou provar que prefiro arriscar tudo a perder você. Ele desligou. Alice ficou olhando para o telefone, sentindo medo e esperança disputarem seu coração. Amanhã descobriria quem Lucas Jiang realmente era e se ele teria coragem de enfrentar seu próprio pai. Alice chegou à sala de reuniões da Parker Group às 14h45. Seus advogados já estavam lá, junto com 3 membros do conselho. Todos pareciam tensos, a atmosfera carregada de expectativa e apreensão. Senhora Parker, disse o Dr. Martinez, seu principal advogado, preciso ser direto. Com a violação de dados e os cancelamentos em massa, a empresa perdeu 70% do seu valor de mercado em apenas 3 dias. Entendo, respondeu Alice, sentando-se à cabeceira da mesa. A oferta da Siang International Holdings é a nossa única opção viável agora. E se eu disser que me recuso a vender, sob qualquer circunstância? Os advogados trocaram olhares preocupados. Senhora Parker, com todo o respeito, isso seria suicídio financeiro. Exatamente às 15 horas a porta se abriu. Alice esperava ver Lucas, mas um homem mais velho entrou. Distinto, cabelos grisalhos, traje impecável e expressão fria. Atrás dele, 2 homens de terno escuro permaneciam em silêncio como seguranças. Senhora Parker, disse o homem com um leve sotaque chinês, eu sou Jiang Wei-ming. Alice permaneceu firme, mantendo a compostura. Sr. Jiang, não esperava sua visita pessoal. Quando se trata de negócios importantes, prefiro encontros cara a cara. Ele se sentou sem convite, enquanto os outros permaneceram em pé. Suponho que já leu nossa proposta. Li. E a resposta é não. Jiang Wei-ming esboçou um sorriso frio. Senhora Parker, talvez você não compreenda a gravidade da situação. Sua empresa está à beira do colapso. Em 1 semana não terá mais clientes. Em 2, não conseguirá pagar sua equipe. Então eu reconstruirei do zero. Com qual dinheiro? Quais investidores? Quem confiaria em uma CEO que não protegeu dados sensíveis? Alice inclinou-se sobre a mesa, a voz firme. Sr. Jiang, vamos parar de fingir. Foi você quem orquestrou tudo isso, não foi?
O vazamento, os cancelamentos, a crise. São acusações muito sérias, Sra. Parker. São fatos. E nós dois sabemos o motivo. Você quer expandir seus negócios neste país. Quer forçar seu filho a voltar para casa. O sorriso de Jiang Wei-ming desapareceu. Meu filho está morto, Sra. Parker. Ele morreu há 3 anos em um acidente. Isso é mentira. Nesse instante, a porta se abriu novamente. O coração de Alice disparou. Lucas entrou. Mas não era mais o mesmo Lucas que ela conhecia. Trajava um terno impecável, estava ereto, confiante, emanando poder. Olá, pai. O silêncio tomou a sala. Jiang Wei-ming congelou por um instante, depois se recompôs. Lucas, você cresceu, envelheceu. Achei que estivesse morto. Estive por 3 anos, mas agora voltei. Lucas caminhou até a mesa e sentou-se ao lado de Alice. Senhores, disse fluentemente em inglês aos advogados e membros do conselho, traduzindo em seguida. Sou Lucas Jen, herdeiro da Jiang Corporation, e estou aqui para fazer uma contraproposta. Jiang Wei-ming estreitou os olhos. Que contraproposta? Lucas abriu sua pasta e espalhou documentos sobre a mesa. Vou comprar a Parker Group pessoalmente, oferecendo 20% acima do valor de mercado antes da crise que você causou. Com que dinheiro? Você é um pobre massagista. Lucas sorriu tranquilo. Sou herdeiro de 40% das ações da Siang Corporation. Aquelas ações nunca foram transferidas oficialmente porque você nunca me declarou oficialmente morto. Jiang Wei-ming ficou pálido. Essas ações foram congeladas ilegalmente por você. Ontem entrei com um processo para desbloqueá-las. Lucas abriu a pasta e espalhou ainda mais papéis sobre a mesa. Aqui estão os documentos. Minha identidade foi oficialmente restaurada. Os tribunais chineses liberaram meus ativos e agora tenho dinheiro suficiente para comprar 10 empresas como a Parker Group. Alice olhou para Lucas boquiaberta. Ele não era mais o massagista inseguro. Era o bilionário que sempre foi. Lucas, disse Jiang Wei-ming com a voz mais baixa, você não entende o que está fazendo. Entendo perfeitamente. Estou salvando a empresa da mulher que amo e impedindo que você destrua mais uma vida inocente. A mulher que você ama? Disse Jiang Wei-ming, olhando Alice com desprezo. Ela só quer seu dinheiro, Lucas, como todos os outros. Na verdade, disse Alice levantando-se, eu me apaixonei por ele quando pensei que ele não tinha nada. Quando pensei que ele fosse apenas um pobre massagista. Que conveniente, Sra. Jiang, interrompeu ele. Ofereci $1 milhão a seu filho na primeira vez que nos encontramos. Ele recusou. Depois ofereci 10 milhões e ele ainda disse não. Sabe por quê? Jiang Wei-ming permaneceu em silêncio. Porque ele é o homem mais honesto que já conheci. Escolheu usar suas mãos para curar, e não para controlar com dinheiro. Escolheu humildade em vez de poder. Escolheu amor em vez de vingança. Lucas segurou a mão de Alice. Agora, eu escolho lutar em vez de fugir, disse ele. Jiang Wei-ming levantou-se abruptamente. Lucas, se você fizer isso, se comprar essa empresa, estará declarando guerra contra mim. Não, pai. Estou declarando independência. Você não faz ideia do que sou capaz. Eu sei exatamente, respondeu Jiang com frieza. Vi o que você fez com Daniel. Daniel era fraco como você. Daniel era sensível, como eu. A diferença é que eu encontrei alguém que me dá força para ser quem realmente sou. Alice apertou a mão de Lucas. Sr. Jiang, disse ela, aceito a oferta do seu filho. Estou vendendo minha empresa para Lucas Jiang, com 51% das ações. Alice permanecerá como acionista majoritária, acrescentou Lucas. Jiang Wei-ming olhou entre os dois furioso. Vocês não têm ideia com quem estão mexendo. Ah, sabemos, respondeu Lucas, levantando-se. Estamos enfrentando um homem
que coloca os negócios acima até de seus próprios filhos. Um homem que destrói empresas honestas só para conseguir o que quer. Um homem que confunde medo com respeito. Lucas, tentou dizer Jung, mas Lucas continuou firme. Também estamos enfrentando um homem que um dia me ensinou que a família é sagrada, que me levou para pescar quando eu tinha 5 anos, que chorou quando minha mãe morreu. Os olhos de Yang Weiming se encheram de lágrimas inesperadas. Esse homem ainda existe dentro de você, e quando estiver pronto para conversar com seu filho novamente sem ameaças, manipulação ou poder, estarei aqui. Lucas caminhou em direção à porta, mas parou. Ah, e pai? Devolva o dinheiro que você roubou dos clientes da Alice com aquele vazamento de dados, ou levarei direto à Polícia Federal. Jiang Wei-ming ficou imóvel, parecendo de repente muito velho e cansado. Como você soube do dinheiro? Porque eu te conheço e porque Chen me contou sobre seus métodos. Chen, murmurou Jiang Wei-ming. Meu cunhado sempre foi leal a você. Ele é leal à família, a família de verdade, não aquela construída com medo. Jiang Wei-ming virou-se para Alice. Tem certeza do que está fazendo, Sra. Parker? Absolutamente. Estou me casando com um homem que vale mais do que todo o seu dinheiro junto. Casando? Lucas olhou surpreso para Alice. Bem, assumindo que você vai me perguntar... Lucas largou a pasta, ajoelhou-se ali mesmo na sala de reuniões e puxou uma pequena caixinha do bolso. Alice Parker, você quer se casar comigo, sabendo que usarei minha fortuna para construir, não para destruir. Sabendo que ainda quero trabalhar como massagista de vez em quando, porque me lembra do homem que escolhi ser. Sabendo que teremos que lidar com uma família complicada. Alice riu entre lágrimas. Sim, sim, 1000 vezes sim. Lucas colocou o anel em seu dedo e a beijou ali, na frente dos advogados, conselheiros e até do próprio pai. Quando finalmente se separaram, Jiang Wei-ming voltou a se sentar, olhando para os papéis sobre a mesa. O anel? Perguntou baixinho. Era da sua mãe. Eu sei, respondeu Lucas. Chen me deu. Ele disse que ela queria que fosse para a mulher que me lembrou do que realmente importa. Jiang Wei-ming assentiu levemente, ainda olhando para a mesa. Ela teria orgulho de você, Lucas. Eu sei, e talvez um dia você também terá. 2 meses depois, Alice e Lucas se casaram em uma praia tranquila e isolada. Chen foi o padrinho. Não havia multidão, apenas o som das ondas, o pôr do sol e 2 corações que se encontraram quando menos esperavam. Alice vestia um vestido simples e estava descalça na areia. Lucas também estava descalço, de terno leve. Durante a cerimônia, quando o pastor perguntou se tinham algo a dizer um ao outro, Lucas segurou as mãos de Alice. Alice Parker, você me ensinou que o maior luxo da vida não é dinheiro. É ter alguém que te ame exatamente como você é. Prometo usar minhas mãos para tocar você com carinho todos os dias de nossas vidas. E prometo usar meu dinheiro para tornar o mundo um lugar um pouco melhor, assim como você me ensinou. Alice, chorando de felicidade, respondeu: Lucas Jung, você me ensinou que o verdadeiro poder não vem do dinheiro. Vem da coragem de dizer não ao que está errado, e sim ao que é real. Prometo nunca mais tentar comprar amor, porque já tenho o único amor que realmente importa. Eles se beijaram enquanto o sol se punha, com Chen aplaudindo e alguns amigos jogando pétalas de rosas. No dia seguinte, Alice e Lucas anunciaram a criação da Fundação Parker Jung, dedicada a ajudar jovens sem teto e promover práticas empresariais éticas. E todas as noites, antes de dormir, Lucas massageava os pés de Alice, não por dinheiro, não por obrigação, mas por amor. Alice finalmente entendeu que algumas coisas realmente não têm preço. Jiang Wei-ming nunca tentou contatá-los novamente. 6 meses após o casamento, um presente chegou,
uma cerejeira plantada no jardim de sua nova casa, com um cartão que dizia apenas: para a sombra e flores de um pai que está aprendendo. Lucas plantou a árvore ele mesmo. E às vezes, quando ninguém estava olhando, Alice o pegava, conversando com ela, como se falasse com seu pai. Alguns tipos de amor, afinal, também merecem uma segunda chance.